pouco de mais ainda esperança, numa altura em que todos nós nos devemos sentir extremamente entusiasmados, porque aquilo que era um pouco um sonho, ou que tem vindo a ser um sonho, e para o qual muitos de nós temos vindo a trabalhar, está de facto neste momento a tornar-se realidade. Então, assim falávamos das novas terapias para a fibrose quística. Vou primeiro começar por explicar um pouco o que é o defeito básico da fibrose quística e depois identificá-lo e corrigir através das novas terapêuticas. Começando então por definir o que é, em termos de patologia, esta doença, que nós já muito conhecemos, quer a nível molecular, quer a nível celular. Podemos defini-la como, a melhor maneira de a definir será talvez através da cascata da patogênese. Todos nós sabemos que começamos com, no início da doença, temos 2 genes deficientes, um herdado do pai, outro herdado da mãe. Por sua vez, estes genes deficientes vão codificar para proteínas que têm alguns problemas, como sabemos. Esses problemas traduzem-se a nível de uma permeabilidade, portanto, um transporte anómalo de íons cloreto, mas também outros íons que vão estar alterados, nomeadamente o sódio, a nível dos epitélios. Isto leva a uma desidratação da maior parte dos líquidos, nomeadamente os líquidos que revestem as vias respiratórias, e uma composição anómala do muco, que leva às conhecidas obstruções brônquicas, que são um campo propício para infecções bacterianas, inflamação, ou talvez pela ordem inversa, talvez a inflamação venha antes das infecções bacterianas, e sabemos que a doença progride para bronquiectasias disseminadas e insuficiência pulmonar. Ora bem, todas as terapias que até agora, e são muitas, como sabem, têm sido utilizadas para melhorar a doença, situam-se nesta fase, aqui nesta fase da cascata, mas é aqui que nós vamos querer atuar para efetivamente parar esta cascata e não deixar que avance mais para a frente. Para isso temos que investigar o que é que se passa a nível dos epitélios, portanto, que são os tecidos que revestem quer as vias respiratórias, quer no pâncreas, etc. Mergulhar um pouco na célula epitelial, portanto, são as células que revestem, que constituem esses tecidos, e estudar os processos a nível destas células. É isso que fazemos no meu laboratório. Nós tentamos investigar e penetrar no interior da célula para saber o que é que está mal. E tudo começa, como eu acabei de vos dizer e como bem sabem, no gene. O gene é o gene CFTR, que é um dos maiores genes do genoma humano. Engloba uma região, isto pode parecer um pouco hermético, mas é uma região grande, são 190 kB, portanto é um dos maiores genes do genoma humano, que está dividido nestes pedacinhos que estão aqui representados, estes quadradinhos, que chamamos exões. O que é que isto significa? Significa que nem todas as partes dos genes têm significado e é preciso ocorrer um processo que designamos por splicing, é um grande palavrão, mas isto na realidade significa um corte e cola das regiões que fazem sentido, e que o gene vai depois originar esta outra molécula que é bem mais pequena, já só de 6,5 kB, que chamamos o RNA mensageiro. Este vai ser traduzido no interior da célula e vai então originar a proteína. Esta proteína é a proteína CFTR e é ela quem, em última análise, vai desempenhar funções na célula, uma vez que o gene só contém a informação. Quem funciona na realidade é a proteína. Esta proteína é bastante complexa e, para quem a estuda no laboratório, é de facto uma dor de cabeça. E ela, a sua função, como eu disse, é, depois de ser transportada até à membrana da célula, funcionar como um canal transportador de íons cloreto. E é aqui que se vai centrar o problema da fibrose quística.
há uma complexidade acrescida, pois já estão descritas até à data 1900 mutações diferentes. E muitas delas aparecem apenas numa só família, mas o objetivo será tratar todas estas mutações. Claro que há uma mutação mais frequente, que é a mutação F508. Ora bem, todas estas mutações têm como última consequência esta ausência de transporte de íons de cloreto, porque é essa a função da proteína, ausência ou, em algumas situações, que têm fenótipos clínicos mais suaves, há algum transporte, mas esse transporte é reduzido. E o nosso objetivo é trazer essa proteína do interior da célula até à superfície e fazer com que ela funcione para benefício clínico dos doentes. Uma vez que é extremamente difícil abordar uma por uma estas 1900 mutações, pensa-se que a melhor forma de as abordar é classificá-las em classes de acordo com o seu defeito a nível molecular e celular. Assim temos as mutações de classe 1, cujo defeito é levarem à ausência completa de proteína, portanto não existe sequer a proteína na célula, e o objetivo é resgatar a produção ou a síntese dessa proteína. Portanto, o objetivo sob o ponto de vista terapêutico. Depois temos as mutações de classe 2, onde se inclui a F508del, cujo objetivo, portanto, é uma proteína que fica retida aqui no interior da célula, não chega à superfície da célula, porque não chega aqui onde deveria funcionar. O objetivo é resgatar o seu tráfego, ou seja, trazê-la para a superfície. E as moléculas, pequenas moléculas químicas, portanto, em última análise, as drogas, chamam-se corretores e têm precisamente esse papel de a trazer do interior da célula até à superfície. As mutações de classe 3, o problema é que a proteína, apesar de chegar cá acima à superfície da célula, aqui, o canal não abre. Portanto, o canal terá que ter um poro para deixar transportar os íons de cloreto e o canal não abre, está fechado. Aí o objetivo é utilizar moléculas que chamamos, drogas que chamamos de potenciadores, que vão forçar o canal a abrir e deixar transportar íons de cloreto. As mutações de classe 4 são parecidas com as de classe 3, exceto que o canal abre um pouquinho, portanto deixa transportar íons de cloreto, mas de forma extremamente reduzida. E pensa-se que também aqui as mesmas moléculas, as mesmas drogas, potenciadores, que forçam o canal a abrir, têm benefício terapêutico para os doentes. Por fim, temos as mutações de classe 5, que são mutações em que existe alguma proteína e a proteína que existe é normal, mas é muito pouquinha, e pensamos que os doentes com estas mutações possam beneficiar quer das drogas corretoras, para pôr mais proteína na membrana, quer das drogas potenciadoras que abrem mais o canal. Vou então agora falar um pouco de como podemos corrigir este defeito básico. O que está aqui é um quadro de novas terapias que é atualizado regularmente pela Fundação Americana de Fibrose Quística, e aquelas drogas de que eu estou hoje aqui a falar são estas, portanto, as que se destinam a corrigir o defeito básico, nomeadamente os que fazem a modulação da proteína CFTR, os tais corretores e potenciadores. Começando então por falar das mutações de classe 1, aquelas em que não há produção de proteína. Temos aqui alguns exemplos destas mutações, são as mutações que normalmente têm este X, chamado codões stop. Precisamente este X significa que na molécula de RNA mensageiro, a tal molécula intermediária entre o gene e a proteína, existe este sinal de paragem da síntese proteica, o chamado codon stop, que funciona para parar antecipadamente a produção da proteína. O objetivo é utilizar uma droga que consiga mascarar este sinal de stop e haja produção da proteína completa. Alguns
dos